Muito bem, boa noite pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, que legal vocês estarem aí, eu sei que vocês estão aí porque hoje é sexta-feira, e sexta-feira é dia da gente bater um papo sobre autoestima, sobre plástica, sobre estética, sobre autoestima, sobre se gostar. E aí, hoje eu quero falar para vocês sobre quais são os 3 sinais do envelhecimento. E por isso eu botei essa música aqui que eu adoro, Killing Me Softly, quer dizer, vai me matando aos poucos, porque o tempo vai matando, vai desfigurando um pouco o que a gente entende que é a gente, que é a nossa face. Por isso eu achei que essa música seria ótima pra gente começar bem animado nossa live de hoje, sexta-feira, dia da mentira, mas eu não vou falar mentira pra vocês, porque aqui a gente só fala coisa séria, legal e útil. Muito bem, pessoal que estão entrando, é isso aí. Muito obrigado, DJ MD DJ, que é um cara que fez um remix dessa música, Killing Me Softly with this song. Muito bem, gente, então hoje eu vou falar sobre isso, sobre os 3 sinais do envelhecimento e como é que a gente pode ficar livre dessas três pragas. Olá, Fábia, Senhor Solitário, Thaís, Saliteus, Kelly, Felipe, Micael, Lucivane, MT, Melry Santos, Luciana Lima, boa noite para todo mundo que está aí, Clara, Natural, Performance, Carla Beatriz, um bando de gente, Dr. Kang from Cambodia, nice to have you here, my friend, yes, um monte de gente. Pois é, gente, então, pra gente não perder muito tempo, eu já vou começar direto falando sobre esse negócio. Para quem não me conhece, eu sou cirurgião plástico, me formei pelo professor Ivo Pitangui no Rio, trabalho aqui em Brasília e trabalho em Dubai. E no nosso consultório de cirurgia plástica, medical spa e medicina estética, a gente ouve muito uma queixa típica de todo mundo que já fez 30 anos, 30 e poucos anos, e eles chegam no consultório e me dizem assim: doutor, eu estou ficando velho, doutor, eu estou ficando velha, meu rosto está mudando. E aí eu fico pensando assim, como é que eu posso entender isso? Quais são, afinal, esses sinais que fazem você chegar na frente do espelho e perceber que você está ficando velho? Por que eu digo ficando velho? Porque velho significa cabeça, isso é óbvio, ninguém fica velho se não quiser. Agora, as alterações de pele, elas vão acontecer. E olha, eu vou contar um negócio para vocês, um segredo, uma verdade horrorosa no dia da mentira. Se você não quer mudar, faça algum tratamento estético. Porque se você não fizer nada, você vai naturalmente mudar. Pega 5 fotos nos últimos 10 anos e vão ser 5 pessoas diferentes. Naturalmente, a gente muda. A gente guarda alguns traços, a gente guarda o olhar, a gente guarda coisas, obviamente. Mas essa máscara aqui é um bloco de gordura, músculo, pele e ligamento que vai mudando. Nosso corpo não é uma coisa física em si, é um processo. E ao longo desse tempo que a gente está vivendo, esse processo é mutável. Por isso a gente tem que entender que isso é normal. E algumas pessoas não se incomodam com isso, mas muitas se incomodam, gente. Muitas, homens e mulheres, se incomodam bastante. E aí se percebem envelhecendo. Então eu escolhi os 3 sinais mais característicos desse processo, numa evolução, evidentemente. Aqui eu não vou falar de plástica de face, eu sou cirurgião plástico, adoro operar, mas eu acho que o mundo hoje pede coisas também mais leves. E aí a gente cria um protocolo de diminuição da velocidade desse processo do envelhecer. Por isso, quando a gente identifica esses 3 sinais, a gente vai abordá-los um por um, ou no conjunto deles, ou até, inclusive, indicar uma plástica de face. Mas o nosso objetivo é sugerir, falar, discutir procedimentos que hoje em dia estão cada vez mais comuns, mais difundidos e mais desenvolvidos e mais tecnológicos e com mais opções para essa freagem desse processo de envelhecimento. Mas então o que é o envelhecimento? O envelhecimento, gente, facial que a gente diz, é o processo de colapso de face.
A nossa face é um bloco, eu já falei isso em várias lives. Por favor, entrem lá no nosso site www.mucioporto.com.br. Lá a gente tem a Live Magazine, que é uma parte do site com todas as lives. Você vai se deliciar com um bando de coisa, manda comentário e faça perguntas. E a gente está aqui para isso. A gente está na era da informação. Então, como eu sempre digo, o colapso da face faz com que a nossa máscara, lá dos 15 anos, 20 anos, ela começa a se perder. E aí, fala logo qual é o primeiro sinal? Que cara que enrola, pelo amor de Deus. Bom, o primeiro sinal, gente, são os sulcos. Sim, são os sulcos. A gente tem uma máscara de gordura e músculo, ligamento e pele. E aí, como a gente está abrindo a boca, a gente está mexendo, fazendo movimento, a gente está esticando esses tecidos. E aí o primeiro sinal é o... São os sulcos. Sim, os sulcos. E aí, olha aqui que legal. Eu escolhi uma foto, porque eu adoro, assim, quando eu dou aulas lá em Dubai, aqui no Brasil, eu adoro fazer, assim, colocar coisas para ficar uma apresentação, uma fala um pouco mais palatável. Então, gente, isso aqui é o que acontece no nosso processo de envelhecimento. E se vocês perceberem, eu adoro essa foto. Essa pessoa aqui, ela tá ali nos seus 25, 30 anos. Depois dos 30, o primeiro sinal, number one, o primeiro sinal de envelhecimento são os sulcos. Tá vendo isso daqui? Olha como é interessante. Quem é aí que está me ouvindo que nunca percebeu isso daqui? O primeiro sulco que aparece é esse sulco abaixo dos olhos aqui. Sabe? A gente chama de sulco malar. Tem outros nomes. E depois desse sulco malar, a gente começa a perceber o bigode chinês. E depois a gente tem a linha de marionete. Por que acontece isso? Porque o bloco, aquele bloco que eu tinha lá quando eu era mais jovem, essa pessoa aqui no cantinho, tá vendo? Esse bloco é compacto, mas ele vai se partindo, a gordura vai descendo, os tecidos vão mudando de posição. E aí a gente vai perdendo o preenchimento nessa região, porque a gordura está descendo, aí ela tromba aqui no ligamento e plof, faz o bigode chinês. Se você não faz nada, aí vem, o processo continua e essa gordura continua descendo e aí da próxima vez ela vai parar num ligamento que a gente tem aqui e, portanto, a gente faz a linha de marionete. Esse é o primeiro sinal do envelhecimento, gente. O primeiro sinal do envelhecimento são os sulcos. É muito comum, a gente vê cada vez mais pessoas que se importam com isso e vão aqui no Facebook, aqui no Instagram, nos procurar e vão dizer: doutor, eu estou me sentindo cansado, estou me sentindo envelhecida, eu estou me sentindo que não sou mais eu. E aí você vai avaliar esse cansado, essas coisas, a gente precisa traduzir para o que a gente tem como percepção clínica, e aí são os sulcos. Se prepara, você que tem 25, daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai começar a aparecer, esses sulcos vão começar a aparecer. Eu não estou te jogando praga, isso é biológico, isso aí é natural, isso não tem muito jeito. Claro que vai depender da sua genética, do tipo de pele que você tem, dessa coisa de ganhar peso e perder peso, esse efeito sanfona é ruim. Mas, de qualquer modo, é natural a gente começar a ter a descida da gordura e não tanto da musculatura, mas da gordura. E aí a gente vai começando com os sulcos. Como é que você trata esses sulcos? Fala logo como é que trata. Estou cansado, eu sei que eu tenho esses sulcos. O primeiro tratamento, a gente tem uma miríade de opções no mercado hoje em dia, da cirurgia plástica, da estética médica, para a gente abordar. Mas o objetivo mais simples são os preenchedores. Os preenchedores, eles vão repor o tecido que foi se perdendo. Porque, na verdade, gente, olha que interessante essa foto aqui. Na verdade, o que acontece com a nossa face é que há esse processo de queda, mas internamente, olha que interessante, existe, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas isso aqui é uma pessoa um pouco mais jovem, uma pessoa no meio do caminho e uma pessoa um pouquinho mais avançada na idade. Vocês estão percebendo que acontece uma mudança na gordura e na musculatura da nossa face?
A gordura, olha aqui, ela é compacta, ela é bonitinha, ela é amarelinha, toda bonitinha. Com o passar do tempo, ela vai sendo absorvida e ela vai descendo. A gente vai perdendo a tensão dos tecidos. E com o passar do tempo, esse processo se acentua. E aí a gente perde ainda mais e cai. Então, quando a gente fala em preenchimento, a gente está tentando dissimular esse aspecto da perda tecidual, quer dizer, a gordura. Vamos falar assim, vamos ser objetivo. É basicamente a gordura que vai se perdendo. Aí você me fala assim, não, mas a minha avó, ela tinha um rosto bem rochunchudo, bem gordinho. Isso é genética. Tem pessoas que têm um pouco mais de tecido gorduroso, mesmo com o passar dos anos, por uma questão de ingesta de caloria. E também pela genética, claro. Mas, de um modo geral, todo mundo vai ter queda de face. E aí aparece o primeiro sinal do envelhecimento, que são os sulcos. Então, o tratamento para os sulcos são preenchimentos. Aí você vai me falar, é mesmo, eu já ouvi falar de MD Codes, eu já ouvi falar de Texas Technique, eu já ouvi falar de AB Face. Um bando de nome bacana que a gente vê nas mídias, porque isso aí dá aquele impacto. Você cria o nome e fica legal. Aliás, eu vou criar o nome. Agora é Forever Young by Portal. Portal Sewell. Então, o primeiro tratamento, o primeiro sinal de queda, de envelhecimento, são os preenchimentos. A gente não faz, gente, presta bem atenção, porque existe muito medo nos consultórios das pessoas de ficarem volumosas. E a gente tem colegas que acham que ficar mais rejuvenescido é ficar inchado, cheio, que nem uma bola de basquete. Isso é ridículo. Ninguém tem que ficar cheio, você tem que saber a hora de parar. O preenchimento te devolve desenhos, ele tira esses fundinhos, ele suaviza o bigode chinês, mas não faz você parecer o boneco da Michelin. Sabe aquela coisa que parece que vai explodir? Então, isso é errado, não é sinônimo de preenchimento. Inclusive da boca. Eu já falei isso em outras lives também sobre boca. As pessoas, quando a gente fala, vamos preencher um pouco seus lábios, ai, Deus que me livre, eu já vi a Glória Menezes, a fulana, aquela boca de camelo. Isso não é certo. A diferença entre o remédio e o veneno, gente, é a dose. Então, o erro é do médico lá, do cara que fez, não é do preenchimento. Então, o preenchimento é a primeira opção para a gente tratar o primeiro sinal do envelhecimento, que são os sulcos. Mas a gente tem uma outra opção bacana, que são os bioestimuladores. Bioestimuladores são produtos que não exatamente vão te dar desenho, volume, mas os bioestimuladores, eles vão te dar tensão. Lembra daquela foto que aquela paciente estava perdendo a gordura e a gordura foi caindo e foi se dissolvendo? Muito bem. Essa moça aqui, coitadinha. A gordura ela foi se desfazendo, ela foi descendo. Então, se eu fiz o preenchimento com, enfim, ácido hialurônico, eu repus tecido, mas agora eu quero firmeza. E para firmeza eu preciso desse treco, chama-se bioestimulador. Existem vários no mercado. Sculptra, todo mundo já ouviu falar. Agora tem o Eleva, que é uma novidade em relação ao Sculptra, é o mesmo material. Tem o Radiesse, tem o Harmonica, tem o Elancê, tem o Profilo, tem outras opções no mercado. Então é interessante, a gente fazer o preenchimento com pouca quantidade, só para dar sustentação, e depois a gente entrar com o bioestimulador para dar consistência. Então, não se esqueça, esse é o primeiro sinal. Sulco é quando quebra e quebra e quebra. Tratamento, preenchimento e bioestimulador. Muito bem. Daí você demora, você fica lá esperando, pensando na vida e o seu rosto continua a descer. Daí vem o segundo sinal do envelhecimento, que são os jaws. Jaw do americano significa queixada, significa volume aqui na lateral. É aquele gordo que aparece. Olha aqui, vou fazer 60 esse mês. Então, o meu rosto já desceu, claro. Lógico que eu faço preenchimento, eu estou fazendo bioestimulador, eu estou fazendo tratamentos com máquinas, porque eu quero que esse processo seja mais lento. Mas, de qualquer modo, eu tenho meu jaws aqui, tá vendo? Esse gordurinha chata, malandra, insuportável. Esse tal de jaws, ele faz com que a gente perca a definição da margem da mandíbula. Esse é o segundo sinal do envelhecimento. É a continuação do processo de queda da nossa face. Gordura, músculo, pele e ligamento. O que eu vou fazer para isso? Bom,
Se eu tenho a margem da mandíbula que está mal definida, eu tenho o chato do Jaws, eu tenho algumas opções. E na minha opinião, a melhor opção, assim, de cara, você está com 35, 40 anos, está começando, você já fez seu preenchimento, mas o treco está continuando, você está começando a perder a borda da mandíbula, o que eu vou te fazer? Duas coisas, são fios, mas são dois tipos diferentes de fios. Todo mundo já ouviu falar em fio. Fio russo, fio de ouro, fio disso, fio daquilo, fio da mãe, sei lá, né? Putin, Rússia, não Rússia, Putin. Mas fios, fio. Então a gente tem dois tipos. O fio de tração, que a gente entra aqui nessa região, eu faço um V e os ganchinhos que tem nesse fio vão fazer uma ascensão do rosto. Não vai corrigir tudo, mas vai no mínimo parar esse processo de queda tão fácil. Às vezes as pessoas falam assim, eu vi o meu resultado, não sei, ainda tem um pouco. Infelizmente, às vezes nem na plástica de face a gente consegue tirar tudo, por uma série de razões. É evidente que melhora muito. Mas mesmo com os fios, a gente tem uma redução danada, importante, bacana, uma percepção mais definida dessa mandíbula. Então os fios de tração são a primeira opção para o Jaws, que é o segundo sinal do envelhecimento. Mas hoje a gente tem também fios diferentes, são os fios de PDO. PDO significa polidioxanona. São fios que não têm ganchos, eles são fios lisos. Em inglês a gente chama de smooth. Então a gente passa alguns fios smooth, assim, naquela região para gerar colágeno. The wonderful word colágeno. Colágeno é tudo que a gente quer. A gente quer dinheiro, a gente quer um iPhone, primeira classe de avião e colágeno. São os desejos da humanidade. Então o colágeno ele vem de produtos que vão estimulá-lo. E um deles, quando começa a perder essa definição, quando aparecem os jaws, a gente usa então fios lisos ou smooths de PDO ou PLLA, que é ácido polilático, mas enfim, fios que vão estimular uma rede de produção de colágeno, fibra elástica e outras cocitas. Isso te dá uma definição melhor e barra, diminui, freia, breca a velocidade da queda do seu rosto. Aí você me pergunta, mas você não falou que são 3? Cadê o terceiro? O terceiro treco, gente, aliás, antes de ir para o terceiro, eu queria mostrar para vocês o que são os jaws. Eu sei, eu já vi uma pergunta falando, afinal, eu nunca entendi o que é esse negócio. Jaws é isso aqui, gente. Vocês estão vendo? Esse esquema dessa moça, ela foi envelhecendo, tá vendo? Ela estava bacana, daí, graças a Deus, ela sobrevive à pandemia, à guerra na Ucrânia, etc., sem diminuir a dor do povo de lá, claro, com todo respeito. Mas, enfim, aparecem os sulcos. E aí a coisa continua e aparece o jaw. Tá vendo? A gente tem um jaw de um lado, que é esse treco aqui, e outro jaw do outro lado. Então a gente tem os jaws. Isso é jaw. Você pode fazer uma plástica de face, lógico, mas muitas pessoas, numa certa faixa de idade, com uma genética bacana, a gente pode fazer os fios sem ter que expor essa pessoa a uma cirurgia, que é ótimo, funciona muito bem, mas é uma cirurgia, mais invasivo. Então, quanto mais você faz coisas durante um processo de evolução do seu envelhecimento, mais demorado fica a indicação de uma cirurgia para você. Não é uma ótima ideia? Então, gente, isso aqui são os jaws. Daí você me fala o seguinte, credo, tá bom, e o negócio pode piorar? Pode. Pode, porque se você não fizer nada, os seus jaws eles vão ficando cada vez mais intensos, eles vão descendo, a gente vai perdendo a definição da papada e pescoço, vai virando uma coisa só, e aí vem o terceiro sinal do envelhecimento, que é a papada. Tem coisa pior que papada? Papada não dá, gente. Não, papada não dá, é natural ter, não tem problema. Se você é uma dessas pessoas assim, extremamente espiritualizada, extremamente generosa, que não se importa com esse processo, parabéns. Mas a maioria de nós, de carne e osso, a gente não quer uma coisa muito rápida. Nós vamos morrer, a gente vai envelhecer, isso é óbvio. Mas por que não puxar o freio de mão para que esse processo seja um pouquinho mais suave? Então, para tratar, para ficar livre do terceiro sinal do envelhecimento, terceiro sinal, a gente tem a papada, a gente tem alguns procedimentos. Veja bem, eu não estou aqui falando de plástica.
A plástica de face e pescoço é para aquela pessoa que já passou por esse processo, que por uma questão de genética, ou seja lá o que for, de epigenética, que é excesso de sol, baixa ingestão de proteína, efeito sanfona, engorda e emagrece. Então essas pessoas, esse processo aqui não vale, elas já chegam com todas as alterações. E aí a melhor indicação é uma plástica mesmo, funciona muito bem, é seguro, é ótimo. Eu estou aqui falando para você que está começando, que está passando por esse processo, ou mesmo que já chegou num certo estágio de vida, que já tem os 3 sinais, mas não quer ou não tem indicação da cirurgia. Vocês entenderam? Eu não quero deixar a coisa aqui embaçada. Então o terceiro sinal do envelhecimento é a papada. Papada pode ter gordura, pode ter uma queda do músculo, sabe essas cordas que a gente tem? Isso é músculo. E a gente pode ter pele também. Então, quando eu vejo uma papada já começando, ali pelos 50 anos, 45, 55 anos, eu posso optar por 3 coisas. A primeira delas, eu falei na live de semana passada, é uma droga. Nos Estados Unidos se chama Kybella, é o ácido desoxicólico. Esse ácido a gente injeta aqui nessa gordura, em qualquer área de gordura localizada, mas eu estou falando de papada. A gente injeta aqui e você derrete em torno de 60%. É muito bom. Você não tira as células de gordura, sabe Facebook, sabe Instagram? Você esvazia essas células, então o volume global ele diminui. E aí você já diminui o fator gordura, que faz a sua papada ficar mais intensa. Daí você me fala, não, mas aí eu ainda tenho gordura, ainda tenho um certo volume. Aí eu te ofereço a segunda opção, que é o Ultraformer. A tecnologia chama-se HIFU, H-I-F-U, em inglês, ultrassom focado de alta intensidade. Existe uma ponteira que é a de 6 milímetros, eu também falei disso na semana passada. Dá uma olhada lá, www.mucioporto.com.br, no nosso site. Você entra lá, tem um quadradinho cor-de-rosa, chama-se Live Magazine. Tem todas as nossas lives lá, tem um bando de coisa legal para você se deleitar de informação. Daí a gente vai fazer Ultraformer de ponteira 6 milímetros que vai terminar de explodir a gordura e ajuda, olha só que bacana, de quebra, ele ajuda a uma retração de colágeno e aí te ajuda a definir mais a sua papada, quer dizer, a jogar fora pro gato a sua papada, quer dizer, definir o ângulo entre face e pescoço. Mas aí, dependendo do caso, não é tanto gordura, nem tanto músculo, que aliás o músculo a gente pode usar um botox, porque muito desse contração do músculo, ela puxa, esse músculo chama platisma, ele puxa a nossa máscara facial para baixo. Então a aplicação de botox também é bem interessante, bastante útil em vários casos. Mas naquele caso que já tem pele, hoje, por exemplo, eu acabei de fazer, mais ou menos às 6h30 da tarde, eu fiz uma moça, um treco bacana, que acabou de chegar no Brasil, que se chama FaceTite. FaceTite é uma máquina que tem uma tecnologia que é a radiofrequência, é um calor que a gente vai aquecer a pele e permitir, induzir uma retração de colágeno. Só que não é uma maquininha que você põe em cima da pele, não. Ela é invasiva, por isso ela é excelente. A gente faz como se fosse uma lipo. Eu faço anestesia local, pode ser em clínica, não tem problema. A gente faz um furinho aqui, outro aqui, outro aqui. E aí eu entro com essa cânulazinha delicada, mais ou menos assim. Você fala, credo, coisa raraça! Mas tem cânula que é imensa, cânula de lipo é desse tamanho assim. Então a FaceTite, que é pequenininha, realmente ela é discreta, mas eu tenho que ter uma coisa que vá atingir os dois lados da região. Não adianta ser um negocinho assim que não faz coisa nenhuma. Para de frescura. Desculpa falar. Deixa comigo. O negócio tem que funcionar. Então, essa cânula, ela vai entrar por aqui e ela vai, por dentro da pele, ela vai aquecer a derme e essa derme mais aquecida, ela vai retrair. Não é bacana, gente? Então, para o tratamento do terceiro sinal do envelhecimento, que é a papada, eu tenho essas 3 opções. Claro que de repente você não vai usar tudo, mas de modo geral eu tenho essas 3. Eu tenho a droga, que é o Kybella, eu tenho o ultrassom focado de alta intensidade, que é o Ultraformer 3,
com a ponteira de 6 milímetros, porque atinge a gordura, e eu tenho o Face Tight. Face Tight é brand new, é uma novidade bacana, a gente tem a Anvisa, acabou de chegar aqui no Brasil, lá em Dubai a gente usa já há uns 4 anos mais ou menos, eu adoro isso, e ela faz uma retração incrível da pele da papada. Então, para terminar, a gente tem 3 sinais. Primeiro sinal do envelhecimento, suco. O que a gente faz? Preenchimento e bioestimulador. Segundo sinal do envelhecimento, eu tenho jaws, eu tenho a perda da definição da nossa linha da mandíbula. O que eu faço? Fio de tração, fio de PDO para dar formação de colágeno. E o terceiro sinal, que é a papada, eu tenho 3 opções para você. Eu tenho o Kybella, que é uma droga injetável, a gente faz em torno de 6, 10 sessões, depende da intensidade. A gente tem o HIFU, o nome comercial é Ultraformer 3, que faz uma destruição parcial das células de gordura. E eu tenho o Face Tight, que é uma tecnologia de radiofrequência em alta intensidade invasiva. Quer dizer, eu faço com anestesia local pontinhos, eu entro com a cânula e eu aqueço essa pele por dentro. Aí você me fala, ué, mas é só isso? Não, não é só isso não, porque no final das contas, eu vou terminar de abordar seu rosto que está começando a perder a juventude, o frescor da juventude, está começando com os sinais do envelhecimento. Então a gente precisa pensar num aspecto global para isso tudo. Aí eu vou te oferecer 2 coisas. Não é para todo mundo, mas é óbvio que eu posso acrescentar isso no seu hall de tratamento. São 2 máquinas, o Agnes, que é microagulhamento com radiofrequência. Isso vai estimular, são microagulhinhas que disparam radiofrequência no seu rosto como um todo. Dá um glowing, dá um viço na sua pele fantástico. Ajuda a diminuir poros, ajuda a diminuir pequenas linhas, te dá um up na tensão da sua pele. Outra máquina é o HIFU, que é o Ultraformer 3, eu falei para papada. Mas ele tem outras ponteiras que a gente usa para estimular o colágeno, ponteira de 2 milímetros, de 3 milímetros, 4,5, etc. E além disso, você vai ter que usar, me desculpa te falar isso, mas não basta só o tratamento. O tratamento faz 80% do seu resultado. Mas eu ainda tenho que te passar produtos legais para a sua pele. Não tem jeito. Eu gosto de comparar assim, o motor do seu carro, por melhor que seja a sua Ferrari, não funciona sem óleo. O óleo é o produto que você usa na sua pele. Óleo, maneira de dizer. Se for pele oleosa é um gel, se for pele seca é um creme, por aí vai. Então a gente tem que formular ou comprar coisas prontas legais que o médico precisa te sugerir. E a última coisa, gente, que é novidade total, a gente tem o colágeno via oral. Todo mundo já ouviu falar em colágeno via oral. O colágeno vai te dar os tijolinhos que os tratamentos vão precisar para construir seu resultado. Colágeno não é qualquer um. Muita gente está usando Verisol, é ótimo. Só que hoje a gente sabe que eu preciso associar o Verisol, que é um tipo de colágeno hidrolisado. Quer dizer, se eu tomar um colágeno lá que eu tiro da vaca, mocotó, não passa tanto pelo estômago. Eu preciso quebrar essa molécula, quer dizer, eu preciso hidrolisar. No mercado a gente tem o Verisol e a gente tem o Peptan. Eu gosto muito de uma mistura que a gente manda manipular, não tem isso pronto no mercado do mundo, nem Dubai, nem Brasil, nem Estados Unidos, nem Fiji, nem Nova Caledônia, nem França, nem lugar nenhum. Então a gente manda manipular o Verisol com colágeno marinho, com vitamina C, com ácido hialurônico e com silício orgânico. Essa mistura tem vários estudos mostrando que é muito interessante para você ter mais colágeno, ter um colágeno de melhor qualidade. Não só colágeno. Você vai perceber que o seu cabelo, o pelo de um modo geral, fica mais resistente e as unhas também. Então, gente, é isso. Olha, 3 sinais do envelhecimento a gente tem. São os sucos, a gente tem o jaws, a gente tem a papada. Tratamento, preenchimento, bioestimulador, fio de tração, fio PDO, Kybella com HIFU 6 milímetros e a gente tem o Face Tight. Para completar, 2 máquinas. O Agnes e o Ultraformer com outras ponteiras, o produto legal para sua pele e colágeno via oral. Você vai parar de envelhecer? Não. É picareta quem fala que você para, que você... Não, a gente simplesmente diminui essa velocidade tão fácil do processo de queda, do derretimento. Enfim, isso é
psicologicamente isso é muito importante para as pessoas e a gente vê isso no consultório várias e várias vezes. Ellen Porto, minha querida sobrinha, adoro. Luciana, boa noite. Muito bem, gente, obrigado pela presença. Se vocês tiverem perguntas, vocês vão fazer para mim no direct. Eu adoro responder as perguntas, evidentemente. Claro que às vezes demora 2 dias. Rubens Galerani, meu grande amigo. Breno Tomás, Priscila Buzzi, Belzinha, Regina Savassi, Renan, Hello Alves Buer. Puxa, quanta gente legal, muito bem. E aqui a gente tem isso aí, Marta, minha irmã, Kátia Lobão, minha querida, Cacá, Renan, Girl, gente, muita gente. André Zorzeto, muito obrigado, André Zorzeto, ou André Zorzeto, claro. Bernardo Pitangui, meu querido amigo, filho do meu saudoso professor Pitangui, muito obrigado pela presença. Marcela, minha irmã, Marta de novo, olá, Chanel, Renan, gente, quanta gente, olha, gente, muito obrigado, Valéria, minha esposa amada, querida, minhas filhas, Vitória, Valentina, Isabela, Isis, a Bruna, a Rosângela Brasil, Gel, Adriano Freestyle, Caio, muita gente, muito Zé. Muito bem, gente, e o Renan tá falando, realmente as pessoas adoram colagem, não é isso aí. Gente, muito obrigado pela atenção, bom final de semana para vocês, hoje é dia 1º de abril, não mintam, entendeu? Só se for para se divertir, brincar um pouquinho, mas a vida está precisando cada vez mais de verdades. E é por isso que eu estou aqui abrindo o jogo para vocês, é uma forma de divulgar conhecimento, é a minha modesta opinião, não sou dono da verdade, você se interessar, entra no nosso site, tem um monte de informação, é o www.mucioporto.com.br. Lá tem um bando de coisas que eu acho que você vai se deliciar se você gostar de você mesmo, da sua autoestima, de um processo de passagem do tempo mais legal, mais leve, ok? Mandem coraçõezinhos, o Instagram agradece, o Facebook também, e a gente vai, de qualquer modo também, por favor, se você sabe de alguém que se interessa sobre essa coisa de envelhecimento e como lidar com isso, manda esse aviãozinho aí que vai ajudar essa pessoa que você tanto ama, tá bom? Bom final de semana, beijo, fiquem com Deus.